Neste vídeo, vamos passear dentro de alguns conceitos importantes. Antes de falarmos propriamente de sonoplastia, vamos entender primeiramente o que é o som. Bem, se pudéssemos enxergar o som, iríamos ver que ele faz um desenho no ar. E esse desenho seria diferente para cada tipo de som. Ou seja, o som de uma explosão faria um desenho diferente do som de um vidro estilhaçado. E eu aposto que se você fechar os olhos, você vai conseguir se lembrar de como é o som de cada um deles. Mas e descrever em palavras, você saberia? Este é o desenho que o som faz de forma invisível no ar. Parece uma onda de mar mesmo, não é? As principais características que distinguem um som do outro são três: altura, intensidade e timbre. Vamos entender cada uma delas. Primeira característica, a altura. Bem, antes de tudo, vamos deixar claro que a altura não tem a ver com o volume, tá? Por hábito, dizemos às vezes que uma determinada música na sala está muito alta. Na verdade, o correto seria dizer que esta música está muito intensa. A altura, tecnicamente falando, é a ondulação da onda e não o volume. Eu acho que você já ouviu alguém falar sobre som grave e som agudo. Por simplificação, também é comum chamarmos os sons agudos de finos e os sons graves de grossos. No exemplo que demos agora há pouco, podemos dizer então que aquele barulho da explosão é um som grave, enquanto que o de estilhaço de um vidro caindo no chão seria um som agudo. Se visualizarmos os desenhos que o som faz pelo ar, a diferença entre o som grave e o som agudo seria mais ou menos assim. Sons graves fazem ondulações com frequências mais espaçadas, enquanto que sons agudos fazem ondulações com frequências menos espaçadas. Então dizemos que frequência é a quantidade de ciclos de ondulações que são propagadas repetidamente num mesmo intervalo de tempo. Se neste mesmo intervalo de tempo tiver ondulações mais espaçadas, significa que o som será grave. Agora, se neste mesmo intervalo de tempo tiver ondulações menos espaçadas entre uma e outra, significa que este som será agudo. É possível medir essa frequência. A unidade de medida utilizada para se medir frequência é chamada de Hertz. 1 Hz significa que houve um ciclo de onda que aconteceu em um segundo. Por exemplo, se uma onda possuísse uma frequência de 50 Hz, significa então que houveram 50 ondulações que aconteceram em apenas um segundo. Ficou fácil entender então que quanto maior a quantidade de ondas feitas em um segundo, mais agudo será esse som. Uma curiosidade: o ouvido humano tem uma limitação. Nós só conseguimos identificar ondas com frequências que variam entre 20 e 20 mil Hz. Ondas abaixo de 20 Hz, ou seja, extremamente grave, nós não conseguimos ouvir. E também ondas acima de 20 mil Hz, ou seja, que são extremamente agudas, nós também não conseguimos ouvir. Agora, já outros animais possuem sensibilidades diferentes e conseguem ouvir sons que nós não escutamos. Os cachorros, por exemplo, já conseguem escutar um espectro maior do que nós, seres humanos. Eles escutam entre 15 a 40 mil Hz. E é por isso que eles se incomodam muito fácil com os barulhos de rojões ou chuva. Os elefantes já conseguem escutar frequências bem baixas, a partir de 10 Hz. Por isso são capazes de sentir vibrações de terremotos ou se comunicar por longas distâncias. Sim,
Quanto mais grave for o som, mais longe ele consegue ir. E é por isso que às vezes nós conseguimos escutar de casa o barulho daquele show que está acontecendo lá longe. Falamos sobre a altura. Agora vamos falar sobre a segunda característica do som, que é a intensidade. É sobre a intensidade do som que se diz respeito à energia que essa onda transmite pelo ar. Agora sim estamos falando de volume. Essa intensidade está relacionada com a amplitude sonora. Quanto maior a amplitude da onda dessa frequência sonora, mais intenso será o som. Então agora você sabe que quando o som da sua televisão estiver doendo os ouvidos, significa que as ondas sonoras que a sua TV está propagando estão altas demais. As cristas dessas ondas estão bem altas. Essa propriedade do som é medida em decibel. E por fim, a última característica, o timbre. O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza da sua fonte. Por exemplo, vamos imaginar dois cantores cantando a mesma canção, no mesmo tom, na mesma velocidade e no mesmo ritmo. Mesmo assim, a gente consegue diferenciar a voz de um e do outro, não é? Isso significa que a diferença entre um cantor e outro está no timbre da sua voz. Um outro exemplo, dentro de uma orquestra. Mesmo havendo vários instrumentos tocando a mesma nota, nós conseguimos identificar cada instrumento. O timbre, então, é o modo com que esta vibração sonora se propaga pelo ar. E cada fonte sonora possui o seu próprio timbre. Isto é único e característico. É praticamente o DNA do som. Bom, é isso. Eu acho que agora a gente conseguiu entender um pouquinho alguns conceitos sobre o som.